Está começando o podcast O Caibalion no Dia a Dia, apresentado por Fábio Marques. Bons estudos! Sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do Vivendo Caibalion no Dia a Dia. Meu nome é Fábio Marques e nós estaremos juntos nessa jornada entendendo um pouco mais sobre o Caibalion e os princípios herméticos que podem nos levar a ter um novo olhar sobre tudo o que vivemos. Nessa série de episódios, nós iremos refletir sobre a essência do todo e o seu papel na criação de tudo que existe. Compreenderemos que cada um de nós é uma forma de expressão dessa mente universal. Vamos descobrir um pouco mais sobre as 7 leis herméticas que não apenas descrevem como as coisas funcionam, mas também nos apresentam ferramentas para transformar as nossas vidas. Nesse quarto episódio, vamos entender um pouco mais sobre a terceira lei hermética, o princípio da vibração, que é, sem dúvida, um dos alicerces mais importantes para compreender como o universo funciona. Vamos começar pela essência dessa lei que diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Ao ouvir essa afirmação, talvez você se pergunte: o que exatamente significa isso? E para entender, precisamos primeiro desmistificar o conceito de vibração. Quando os antigos hermetistas nos ensinaram que tudo vibra, eles estavam nos convidando a enxergar a realidade sobre uma nova perspectiva. Segundo essa lei, nada no universo está em completo repouso. Tudo, absolutamente tudo, desde a menor partícula até as galáxias mais distantes, está em constante movimento. Pense nisso. Se olhar para a matéria física ao nosso redor, essa cadeira que talvez você esteja sentado, o ar que você respira ou até mesmo o seu corpo, tudo parece sólido e estável ou até fixo. Mas quando analisamos em um nível microscópico ou energético, vemos que essas aparências elas são enganosas. Até mesmo as partículas mais densas e sólidas estão em movimento contínuo. Essa movimentação interna é a vibração. Os antigos hermetistas, com uma sabedoria muito além do seu tempo, captaram algo que hoje a ciência moderna confirma. O universo é composto de energia vibrando em diferentes frequências. Um bom exemplo disso é o som. Quando você ouve uma música, ela é gerada pela vibração de cordas, ondas de ar ou outro meio. Essa vibração é traduzida pelo seu ouvido em algo que chamamos de som. Agora, expanda esse conceito para tudo ao seu redor. A luz, por exemplo, é a vibração em uma frequência específica. As cores que nós enxergamos nada mais são do que manifestações diferentes dessas vibrações. Até o nosso pensamento tem vibração, e isso é importante. É como se o universo inteiro fosse uma grande sinfonia onde cada elemento toca a sua nota única. E aqui está o ponto mais interessante: nada no universo escapa dessa lei. Da matéria mais densa ao espírito mais elevado, tudo vibra. A única diferença está na frequência. Objetos mais densos, como uma pedra, vibram em uma frequência mais baixa, enquanto energias mais sutis, como os pensamentos ou as emoções, vibram em uma frequência mais alta. Essa é uma das razões pelas quais o princípio da vibração é tão poderoso. Ele nos ajuda a entender que tudo está conectado por meio dessas frequências. Agora, vamos trazer isso para uma perspectiva prática. Pense nas interações humanas. Já aconteceu de você entrar em um ambiente e sentir a energia no ar? Talvez tenha sido em uma reunião onde as pessoas estavam tensas e você imediatamente percebeu uma sensação de desconforto, mesmo antes de alguém falar alguma coisa. O que você estava captando, na verdade, era a vibração coletiva daquele espaço.
O mesmo acontece com pessoas. Certamente, você já encontrou alguém que emana uma boa energia ou, ao contrário, alguém que parece drenar o seu ânimo. Isso ocorre porque nossas emoções, pensamentos e intenções têm frequências vibracionais. Os antigos também ensinaram que compreender o princípio da vibração nos dá a chave para modificar a nossa realidade. Afinal, se tudo vibra, então, ao mudarmos a frequência de algo, podemos transformar a sua manifestação. É como afinar um instrumento musical. Quando ajustamos a corda para a nota certa, ela começa a soar de maneira harmoniosa. Da mesma forma, ao ajustar a nossa vibração interna, podemos harmonizar nossos pensamentos, emoções e até as circunstâncias externas. E vale ressaltar algo importante: essa não é uma ideia meramente filosófica. A ciência moderna confirma esse entendimento em áreas como a física quântica, por exemplo. Os cientistas descobriram que as partículas subatômicas, as menores partículas da matéria, não se comportam como blocos sólidos, mas como ondas de energia em constante movimento. Isso reforça a ideia de que, no fundo, tudo no universo é energia vibrando em padrões únicos. Mas aqui está o aspecto mais interessante. Essa lei nos coloca no papel de co-criadores da nossa realidade. Se compreendemos que os nossos pensamentos, intenções e ações também vibram, podemos conscientemente escolher como queremos vibrar e assim moldar nossa experiência de vida. E é por isso que o princípio da vibração é tão transformador. Ele nos tira da posição de vítima das circunstâncias e nos dá a possibilidade de agir como agentes de mudança, ajustando as nossas vibrações para alcançar o que desejamos. Agora que compreendemos que o universo inteiro é composto por vibrações, precisamos aprofundar um pouco mais. Como essas vibrações afetam diretamente a matéria, a energia e até mesmo os nossos pensamentos? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Começamos pela matéria. Imagine que você tem em mãos um pedaço de gelo. A água congelada parece completamente sólida e estática, certo? No entanto, sabemos que, no seu interior, as moléculas de água estão vibrando em uma frequência muito baixa. Se você aplicar calor, ou seja, se aumentar a energia que elas recebem, essa vibração começa a acelerar e o gelo se transforma em água líquida. Aumentando ainda mais a energia, a vibração torna-se tão rápida que a água se transforma em vapor. Aqui temos um exemplo claro de como a vibração muda o estado da matéria. Esse mesmo conceito se aplica a tudo que consideramos físico. Tudo que enxergamos e tocamos, em última análise, é energia vibrando em uma frequência específica. O que chamamos de sólido ou material é apenas energia densa que vibra em baixa frequência. Portanto, o mundo físico é, na verdade, uma manifestação direta do princípio da vibração. É como se a realidade fosse uma projeção criada por essas frequências interagindo. Agora, pense na energia. Diferente da matéria, a energia opera em vibrações mais altas. Exemplos de energia em movimento estão em todo lugar. A luz do sol, o calor, as ondas sonoras e até mesmo as ondas de rádio que carregam informações. Todas essas formas de energia vibram em frequências específicas que definem a sua natureza. Mas o ponto mais fascinante é que essas frequências não são fixas. Elas podem ser alteradas e isso muda completamente o modo como a energia é recebida ou utilizada. Por exemplo, considere a música. Você já parou para pensar que certos ritmos ou melodias podem mudar o seu humor? Algumas músicas têm uma vibração mais calma que induz ao relaxamento, enquanto outras
tem uma energia tão alta que você se sente mais animado ou motivado. Isso acontece porque o som é uma forma de energia vibracional que interage diretamente com o nosso campo energético e mental. E isso nos leva ao ponto mais importante, a vibração dos nossos pensamentos. Se há algo verdadeiramente revolucionário no princípio da vibração, é a ideia de que os nossos pensamentos e emoções também são formas de energia vibracional. Embora não possamos vê-los ou tocá-los, eles têm um impacto direto na nossa realidade. Pense na última vez que você esteve profundamente feliz ou otimista. Provavelmente você percebeu que tudo ao seu redor parecia mais leve, ou até que as coisas boas começaram a acontecer espontaneamente. Isso não é coincidência. Quando estamos em uma vibração elevada, atraímos experiências e pessoas que ressoam na mesma frequência. Por outro lado, pensamentos negativos como raiva, medo ou preocupação têm uma vibração mais baixa e densa. É por isso que quando ficamos presos nesse tipo de mentalidade, parece que tudo ao nosso redor também se torna mais difícil. A vibração dos pensamentos cria uma espécie de campo energético que influencia não apenas como percebemos o mundo, mas também como o mundo responde a nós. Esse é o ponto-chave. A vibração da mente molda a nossa realidade. Agora, pense na energia das palavras. Quando você elogia alguém, mesmo sem nenhuma intenção material, percebe como a energia daquela pessoa parece mudar? Um simples obrigado ou você fez um ótimo trabalho pode transformar o dia de alguém. Isso ocorre porque as palavras também carregam vibração. A frequência do que dizemos, como dizemos e com que intenção dizemos afeta diretamente quem está ao nosso redor. E isso nos leva a um ponto de reflexão mais profundo. Se tudo vibra e tudo ao nosso redor responde às vibrações, então temos uma responsabilidade imensa sobre a energia que emitimos para o mundo. A maneira como pensamos, sentimos, falamos e agimos está constantemente criando ondas que ressoam além de nós mesmos. Em essência, o princípio da vibração não é apenas uma lei universal, é um convite para sermos mais conscientes sobre o impacto que temos no mundo. Quando aplicamos esse entendimento no dia a dia, percebemos que mudar a nossa vibração não é apenas uma ideia bonita, mas é uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal. Por exemplo, ao escolhermos focar em pensamentos positivos, gratidão ou intenção construtivas, não estamos apenas pensando diferente, estamos literalmente elevando a nossa frequência vibracional. E isso, por sua vez, começa a atrair realidades correspondentes. E por isso, eu quero deixar uma questão para sua reflexão. Se tudo vibra, como você pode ajustar a sua própria vibração para criar a vida que você deseja? Reflete sobre isso, que eu tenho certeza que vai ter um impacto poderoso na sua vida. Agora que já entendemos como a vibração afeta a matéria, a energia e os pensamentos, é hora de trazer isso para o nosso cotidiano. Como podemos, então, conscientemente elevar a nossa vibração e criar mudanças positivas em nossas vidas? Vamos começar com uma prática simples, mas poderosa: a gratidão. Quando você dedica um momento do dia para agradecer, seja pelo que você tem, pelo que você aprendeu ou pelas pessoas que estão à sua volta, a sua vibração sobe instantaneamente. Gratidão é como um atalho vibracional. Ela desloca sua mente de um estado de carência ou preocupação para um estado de abundância. Experimente ao acordar, liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato. Você vai perceber que o seu humor, a sua energia começam a mudar quase que imediatamente. Outro ponto essencial é o cuidado com os pensamentos. É natural que, de vez em quando, pensamentos negativos surjam. O problema não é tê-los,
mas alimentá-los. Aqui vai uma dica prática. Toda vez que você perceber um pensamento negativo, substitua-o por uma afirmação positiva. Por exemplo, se você pensar, eu nunca vou conseguir isso, pare e diga em voz alta, estou fazendo o meu melhor e estou no caminho certo para alcançar o que eu desejo. Pode parecer simples demais, mas a repetição consciente de pensamentos positivos é uma forma de programar sua mente e elevar a sua vibração. Agora pensemos no corpo. Nosso estado físico tem uma conexão direta com nossa energia vibracional. Atividades como meditação, yoga ou simplesmente respirar conscientemente são ferramentas fantásticas para alinhar a sua mente e corpo. Por exemplo, a meditação não só acalma os seus pensamentos, mas também harmoniza as suas frequências internas. Experimente uma prática de meditação guiada focada em vibração ou som, como os mantras, por exemplo, para sentir essa mudança de forma quase que instantânea. Outra prática poderosa é o uso intencional da música e das frequências sonoras. Sons e músicas em frequências específicas, como 432 Hz ou 528 Hz, são conhecidos por terem efeitos harmonizadores no corpo e na mente. Eles ajudam a elevar a sua vibração e trazem uma sensação de equilíbrio. Escolher músicas que ressoem positivamente com seu estado emocional pode transformar o ambiente e sua energia em poucos minutos. E claro, precisamos falar sobre a alimentação. O que você consome afeta diretamente sua vibração. Alimentos frescos, naturais e nutritivos têm uma vibração mais alta, enquanto alimentos processados e industrializados têm uma vibração mais baixa. Ao escolher conscientemente o que você coloca no seu corpo, você também está escolhendo a energia que quer carregar. Por fim, uma prática menos falada, mas igualmente poderosa, é a visualização criativa. Tire um momento do seu dia para imaginar com o máximo de detalhes possível a realidade que você deseja criar. Visualize-se vivendo isso. Sinta como seria estar nesse estado. Essa prática ajuda a alinhar a sua mente e as suas emoções com uma vibração mais alta. E de acordo com o princípio da vibração, o universo começa a responder a esse alinhamento. Mas lembre-se, elevar a vibração não é algo que acontece de uma hora para outra. É uma prática diária, um compromisso com você mesmo. A cada pequena escolha, seja agradecer, respirar profundamente, comer melhor ou pensar positivamente, você está ajustando suas frequências e moldando a sua realidade. Portanto, eu quero deixar um convite para você. Observe como suas vibrações impactam diretamente a sua vida. Experimente essa prática por uma semana e veja as mudanças sutis e, às vezes, não tão sutis que começam a surgir. E assim, encerramos nosso 4º episódio sobre o princípio da vibração. Agora você tem as ferramentas para entender como tudo está em constante movimento e como você pode alinhar a sua energia com o que você deseja atrair. No próximo episódio, falaremos sobre o princípio da polaridade e vamos entender como os opostos se conectam, como eles são dois lados da mesma moeda e como essa compreensão pode transformar a forma como encaramos os desafios da vida. Te desejo muito sucesso e nos encontramos no próximo episódio. Até mais.